Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e hoje, segunda-feira, eu começo como sempre faço, todas as segundas. Eu estou aqui com meu espírito mais em cima, meu astral mais em cima, eu adoro a segunda-feira, porque é na segunda-feira que eu tenho o prazer e a oportunidade de começar tudo outra vez, a oportunidade de fazer tudo melhor do que eu fiz na semana passada. Então é um dia muito importante. E o meu entusiasmo está muito mais aguçado, muito mais ativado hoje, porque eu recebo no programa uma personalidade do mundo da medicina aqui no estado do Amazonas, que vai trazer para a gente notícias alvissareiras e que envolve as crianças, que envolve a mudança de vida, literalmente, a mudança de vida para muitas crianças. Se não fosse a intervenção dele e da sua equipe neste assunto que nós vamos tratar hoje, essas crianças teriam inicialmente, quando começassem a ter noção das coisas, um grande problema de autoestima. E ele vem aqui como coordenador do projeto que trata crianças fissuradas no Amazonas. São fissuras lábio-palatal. Sabe aquelas crianças que nascem com aquele corte aqui nessa região da face? Pois é, isso chama-se fissura lábio-palatal. E o nosso convidado, o Dr. Ricardo Góes, ele é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, professor, mestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. E mais, ele é o coordenador da segunda semana pan-americana de fissura lábio-palatal. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora, e é ele a causa de todo esse meu entusiasmo, principalmente por causa dos resultados que o seu trabalho, as suas intervenções geram nas crianças que estarão com ele brevemente. E o brevemente quer dizer depois de amanhã, mas ele é que vai falar pra gente. Dr. Ricardo Góes, seja muito bem-vindo à Hora do H. Que bom que o senhor veio até aqui para conversar com a gente. Eu agradeço o convite, para falar de um assunto tão importante, de um tema que deve ser esclarecido à população, um tema que tem tratamento, e eu agradeço a presença aqui, o convite, nesse importante programa. Doutor Ricardo, explique para a gente o que é mesmo essa fissura, o que é lábio, que é chamada de lábio-palatal. É uma fissura, é um corte, uma abertura nas crianças, chamado lábio-palatal. O que é isso e o que gera isso, hein, doutor? A fissura labial ou lábio-palatal, ou apenas só palatal, palatina, é uma deformidade de formação do feto, uma deformidade congênita. Então, o bebê já nasce com esse problema. Então, normalmente tem grau, pode ser só labial, ou labial palatal, ou somente palatal, e dentro dessas fissuras tem várias maneiras de se comportar ainda a fissura. Conhecido popularmente como lábio leporino, que é um termo errado, mas popularmente é esse termo conhecido. E por que surgiu esse termo lábio leporino, que é o que popularizou? Por se parecer com o focinho da lebre, o nariz da lebre, Então, interessante. Tem certa semelhança, mas é bem diferente. Se você olhar bem o nariz da lebre, não é bem parecido, não é igual exatamente como uma criança com fissura, Então é por isso que é um termo mais popular mesmo, E causas. Das fissuras é 1 a cada 650 crianças nascidas. Então é um índice muito alto, a incidência. É um índice alto. E a gente acredita que na região amazônica essa incidência seja mais elevada, pois existem diversas causas desse problema. Causa genética, que acontece no mundo inteiro, Tem familiares que têm fissura. Então a criança pode realmente aparecer com a fissura. Também tem causas de déficit nutricional da mãe durante a gravidez. Tem ainda o uso... Quer dizer, a mãe que não se alimenta corretamente. Isso, não se alimenta corretamente, que pode estar muito relacionado à nossa região.
Outra causa seria o uso de drogas ou bebida alcoólica. Das mães durante a gravidez. Das mães durante a gravidez, isso. E outra causa relacionada à nossa região também seria a consanguinidade. Nós temos então aí uma população indígena que tem, casam entre parentes, né? Então tem filhos entre parentes, então isso, e no interior do Amazonas também isso é muito comum. Então essa é uma causa muito forte aqui para nossa região, que nós acreditamos, porém não tem uma evidência estatística aí comprovada. Determinada, isso ainda não foi plenamente determinado. É apenas uma teoria, né, que nós temos, e não sabemos exatamente a frequência da nossa região. Acredita-se que seja mais elevada do que no resto do Brasil. O senhor já conseguiu, com a sua equipe, porque há quanto tempo essa semana, quer dizer, essas intervenções acontecem aqui em Manaus? E é lá no Hospital Infantil Dr. Fajardo, não é isso? Isso. Estamos no Hospital Infantil Dr. Fajardo há mais ou menos 5 anos, atuando de forma contínua. Uma vez por ano? Não, de forma contínua, semanalmente. Semanalmente. Nós teremos agora o evento, que será a segunda semana pan-americana. É uma campanha que visa informar a população e intensificar o atendimento a essas crianças fissuradas. Doutor Ricardo, e nessa triagem que vai acontecer depois de amanhã, qual é o número de crianças que vocês estabeleceram para receberem as intervenções, o tratamento? Tem um número limitado? O número é ilimitado. Todas as crianças que chegarem à triagem, ao dia 25 de setembro, nesta quarta-feira, pela manhã, serão atendidas, todas as crianças. Ano passado, atendemos cerca de 100 crianças, mas se tiverem mais crianças, todas serão atendidas. E dessas crianças, selecionaremos as que têm condições de cirurgia ou que têm indicação de cirurgia, já para a semana seguinte, que seria a semana da campanha, que seria de 30 a 4 de outubro. Quando o senhor diz assim, capacitadas para a cirurgia, o que significa isso? Que algumas crianças, devido ao grau de abertura, ou por exemplo, com abertura só no lábio ou no céu da boca, qual é o critério que o senhor usa para definir que essas serão imediatamente ou essas serão só numa outra data? O critério principal é a criança estar saudável, né? Não está gripada, não tem outras doenças. É um exame físico, médico físico, que será feito em todas as crianças. Exatamente, é um exame médico. Existem critérios também para a cirurgia. Por exemplo, crianças acima de 3 meses para a cirurgia labial e crianças acima de 1 ano para a cirurgia palatal. Então, existe em cada tipo específico de problema, tem uma indicação específica de cirurgia e tem um critério que nós vamos identificar durante a consulta. E se a criança precisar da intervenção labial e palatal, e ela tenha, por exemplo, só 5 meses, qual vai ser o procedimento? Então, essa criança provavelmente vai ser indicada apenas para a cirurgia labial e um retorno após a cirurgia labial para acompanhamento pós-operatório, e quando completar 1 ano, faremos a cirurgia do palato. A criança vai ter que retornar para a intervenção palatal. Isso, seriam 2 cirurgias no caso. E é importante dizer também que fora da campanha, né, passou a campanha, essas crianças, esses pacientes vão ficar desassistidos. Não. Nós já atuamos no hospital e faremos o acompanhamento todo necessário durante o tempo que precisar. Então nós já estamos no hospital atuando, então não é uma coisa imediata ali de tratamento. É apenas uma intensificação de atendimento a esse problema de fissura lábio-palatal, e onde não vão ficar desassistidos após a campanha. Até porque essa já é a 5ª semana, não é? Quer dizer, isso, seria uma 5ª semana nacional, mas o foco é a 2ª semana pan-americana de fissura lábio-palatina. E isso quer dizer que no mesmo dia, em toda a América Latina, estará acontecendo essa campanha. Exatamente. Com crianças em todos esses países. Toda a América Latina vai estar acontecendo essa campanha. Doutor, uma coisa que o senhor citou ainda agora foi o seguinte: eu percebi em minhas viagens para o interior, realmente eu percebi nas reuniões de comunidade que eu participei, que um grande número de indígenas, eles tapam a boca com a mão, eles evitam sorrir ou se aproximar das pessoas. E me chamou a atenção o número de indígenas que tem a fissura labial. E o senhor mencionou que isso pode ter um caso genético, causado por inter-relações
familiares. Essas pessoas, esses indígenas, eles têm como, por exemplo, trazer os filhos para a cidade, participar, eles têm noção, eles têm conhecimento dessas campanhas aqui? Sim, o nosso intuito realmente de divulgar é para que chegue às populações mais distantes. Atualmente a gente tem recebido indígenas, né, que já existe uma comunicação de campanhas anteriores, já existe um conhecimento que existe o tratamento, né? E nosso objetivo é justamente divulgar e trazer essa informação às populações mais longínquas na Amazônia, né, São Gabriel da Cachoeira e outros lugares, justamente que tragam esses indígenas que existe tratamento, né? Que existe tratamento, existe uma possibilidade de resolução, né, desse problema e existe o acompanhamento também. Como é, doutor, a sua experiência com essas crianças? Ela já lhe demonstrou como é que a família lida com a criança antes do procedimento? A família ainda sofre, ou ela mesma se impõe um tipo de preconceito, por exemplo, escondendo a criança? Como é o relacionamento dos familiares com uma criança que vem ao mundo com uma fissura palatal e labial? Essa é uma pergunta até bem interessante, porque faz a gente lembrar realmente o quanto é emocionante, né, ajudar esse tipo de criança que tem esse problema. Por quê? Porque a gente imagina que quando a criança nasce com o lábio aberto, normalmente é um impacto muito grande, porque muitas das vezes a mãe ou o pai só descobre na hora do nascimento. Então é um impacto muito grande para a família, não está esperando aquele problema e naturalmente eles escondem um pouco da família, não deixam de amar a criança, de tratar bem a criança, mas escondem um pouco da sociedade, né? E após essa cirurgia do lábio, após 3 meses de vida, é que normalmente a família apresenta, então a gente vê a emoção dos parentes, né, no pós-operatório, a emoção do pai, da mãe, da avó, né, dos parentes, com relação a esse tratamento então cirúrgico. A criança voltou a nascer, nasceu pela segunda vez? Aí a partir daí a gente vê tirando foto, apresentando. Porque eles não tiram fotos, nada, doutor? Com a criança. Não tiram Normalmente fotos, é o que a gente observa, né, na nossa experiência de tratamento. Nós temos mais ou menos ali já tratado no Hospital Infantil Dr. Fajado, durante esses 5 anos tem um pouco mais de 650 já crianças operadas. Então a gente, maravilha, até hoje ainda se emociona com vários casos lá que a gente observa no pós-operatório imediato. Doutor, e os adultos, hein? Eu vejo aqui em Manaus pessoas adultas que continuam com uma fissura leporina, labial, continuam com esse problema. Existe algum lugar em Manaus que forneça esse tipo de tratamento, de intervenção para adultos que não foram operados, não foram assistidos nesse sentido durante a época que eram crianças? Certo. Na realidade, nós atuamos apenas no Hospital Infantil Dr. Fajardo, que é um hospital infantil. Então, conseguimos tratar de 0 a 17 anos. Essa é a faixa etária, né? Nós conseguimos na campanha. tratar. Na campanha, e é o que nós também temos conseguido ajudar. Os adultos, nós temos um planejamento, um projeto de conseguir ajudar também a cirurgia. A realizar a cirurgia tanto de lábio quanto de palato. Só que nós não temos ainda um local para fazer as cirurgias dos adultos. Está em projeto. As cirurgias não estão sendo realizadas ainda para adultos. Ainda não, mesmo porque nossa equipe é de voluntários e temos um apoio muito importante do Hospital Infantil Dr. Fajado, que é um hospital público. Isso quer dizer, a equipe a própria equipe do hospital participa das intervenções, do apoio. Isso, participa ativamente e é muito importante a participação. Nós temos um apoio total do diretor do hospital, né, que se emociona também, atua bem ativamente, né, doutor Ali. Tem a enfermeira Janaína, responsável pelo ambulatório, toda a equipe, né, a equipe de anestesia, a equipe dos técnicos de enfermagem, são todos bem atuantes e todos apoiam bastante tanto a campanha quanto o tratamento dessas crianças fissuradas. O senhor mencionou aí a emoção do pós-operatório, quer dizer, como as pessoas reagem e tudo mais. Eu gostaria de pedir ao Paulo, vamos mostrar um vídeo de uma criança antes de ser operada. O que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos leitores
é o seguinte, isso me foi explicado pelo Dr. Ricardo Góes, é que vocês vão ver aí uma criança falando, se comunicando. E vejam se, como eu, vocês não conseguem entender nada. Eu não entendi nada do que esse garoto falou. Doutor, explique, por favor, isso aí foi antes dele ser operado, essa imagem que nós vamos ver? Sim, é uma imagem da própria mídia social do paciente que autorizou, na realidade autorizado pelos pais, né? Uhum. Da criança falando, né? Falando, e realmente ele não consegue. Quer dizer, estava vindo para Manaus para se operar, né? Aí ele gravou esse vídeo. Exatamente, e ela tem uma fenda palatal, né? Tem a fenda palatal toda aberta. Quer dizer, no céu da boca, né? No céu da boca aberto. E não consegue se comunicar, né, com clareza. Vamos lá, Paulo, vamos ver esse vídeo, por favor. Muito bem. Nós vimos o vídeo do garoto falando, aliás, falando coisas que não deu para a gente entender. Eu vou mostrar agora para vocês uma coisa muito, mas muito, muito interessante. É o seguinte, na verdade não é um vídeo, é um áudio desse mesmo garoto, colhido pelo Dr. Ricardo. Ele depois, no pós-operatório, ele mandou este áudio para o Dr. Ricardo e toda a sua equipe lá no Hospital Infantil Dr. Fajardo. Vamos ver se vocês ouvem o que ele mandou para a gente. Olha só. Oi, tio, como é que o senhor tá? Obrigado por ter feito a minha cirurgia. Ficou muito boa. E eu vou viajar e eu quero que o senhor vá lá em Roraima. Demora 8 horas só para chegar lá. E beijo, tchau. Vocês ouviram só a diferença entre o vídeo que nós mostramos dele? O senhor lembra do nome dele? Sim, lembro sim. Né? O garoto que falando aí no vídeo e depois ele falando no áudio. Quer dizer, é uma emoção muito grande, porque ele parecia assim que falava uma língua estrangeira, né, doutor? Ali no vídeo. E aqui ele está articulando as palavras direitinho. E é importante também que não é um tratamento só da cirurgia plástica, né? Esse é um tratamento que tem também mérito do paciente, tem mérito da equipe toda envolvida, que é a fonoaudiologia, né? Nós tínhamos a doutora Larissa, voluntária também, que era fono, está um pouco afastada para doutorado. Temos outra fono agora atuante do hospital, né? Temos a ortodontia, tudo influencia na fala, influencia na qualidade do paciente, né, de vida. Então, a ortodontia, que tem uma equipe de voluntário, que é um projeto dentro da Universidade Federal do Amazonas, dentro da Faculdade de Odontologia, também é voluntário, mas é um projeto de extensão, né? Projeto Céu da Boca, que atua também em parceria com a gente. Quer dizer que depois da operação, doutor, vai haver todo um processo de ensinamento em relação, envolvendo a fonoaudióloga e tudo mais, para ele voltar a articular, falar as palavras certas. Quer dizer, todo esse tipo de assistência a criança vai receber no período pós-operatório. Exatamente. E é importante essa equipe multiprofissional, né? Mesmo porque a idade ideal de fazer uma cirurgia de palato para uma fala adequada é entre 1 e 2 anos de idade, que é a idade que a criança começa a falar. Que ainda não está falando, isso, né? Quando a criança já aprende a falar, ela aprende a falar com o palato aberto e não pronuncia os fonemas adequados. Então, é uma dificuldade maior, após a cirurgia do palato, ela falar normal. Se ela opera com mais idade, tipo 4, 5 anos, tem uma dificuldade maior da fala adequada. Mas, porém, é possível, como a gente viu nesse vídeo, que a criança já era maior. Era uma criança maior. Então, devia ter uns 9, 10 anos. Realmente teve um resultado muito bom. Né? Assim, para a idade que já estava, não era entre 1 e 2 anos de idade. Doutor, eu estou lendo aqui o seguinte: segunda semana pan-americana de fissura lábio-palatina de 2019, que começa depois de amanhã. Eu só estou agora fazendo uma recapitulação do nosso assunto discutido aqui. Então, depois de amanhã, quarta-feira, nós temos
a triagem, começa a triagem, é isso, lá no A hospital? triagem. Os pais podem levar as crianças para o Hospital Infantil Dr. Fajardo, aqui na Cachoeirinha, na frente da Faculdade de Medicina da UEA, não é isso? Não é ali? O Hospital Infantil Dr. Fajardo fica na Joaquim Nabuco. Ah, peraí. Ok, troquei tudo. Esqueçam tudo que eu falei. É o Hospital Infantil, não é isso? Muito bem. Exatamente. Fica na Joaquim Nabuco, ao lado da FIAN. Acertei Exatamente. Agora eu acertei. Exatamente. Ao lado ali do prédio da FIAN, né, fica o Hospital Dr. Fajardo. Os pais podem levar as suas crianças com abertura no labial, né, com abertura palatal no céu da boca. Né? Eles podem levar na quarta-feira, a partir de que horas, doutor? Então, 8 horas começa o atendimento. Pode chegar a triagem, pode né? chegar 8 horas ou necessidade, né? 7 horas é suficiente para dar tempo de fazer a ficha, né? Fazer o registro para poder nós atendermos. E uma coisa importante é levar o documento da criança. A criança tem que ir para ser examinada, levar o documento, cartão de vacina, cartão do SUS e identidade ou certidão de nascimento. Ok, o registro de nascimento tem que levar. Então, doutor, muito bem. E os pais podem ficar tranquilos, porque o número de crianças que chegarão no Hospital Infantil Dr. Fajardo serão inscritas e serão atendidas. Exatamente. Isso aí não tem um número limitado, não é isso? Não doutor? tem. Todas as crianças vão ser atendidas. Muito bem. Depois que for feita a triagem, tudo direitinho, tá tudo estabelecido, acabou, porque vai ser das 7 da manhã até 1 hora da tarde, não é isso? É só pela parte da manhã. Se houver um volume muito grande de crianças procurando atendimento, nós vamos atender todas. E aí pode ser estendido o horário. Será atendido até a última criança. Isso. Pronto. Mas a programação seria pela manhã. Mas atenderemos até a última criança. Isso. Muito bem. Aí, depois disso, doutor, eu gostaria muito que os pais entendessem isso. Depois disso, é somente durante a semana, né? A semana que será a segunda semana pan-americana de intervenções, está aqui. Segunda semana pan-americana de fissura lábio-palatina. Durante essa semana que vai do dia 30 de setembro a 4 de outubro é que as crianças serão operadas. É isso? Isso. Aí as intervenções serão feitas nessa semana, 30 dia 4. Né? E encerra dia 4 a campanha, com o dia 4 é o dia do sorriso, 4 de outubro. Então encerra na sexta-feira. Eu achei lindo o título da campanha. Crie sorrisos eternos. Isso. E importante, maravilhoso isso. Importante que essas crianças que foram operadas vão ser acompanhadas, né? Não vão ficar desassistidas. Não é um mutirão. Como se diz, mutirão não é. Não é uma isso. Campanha que intensifica o atendimento. E que será seguida de um tratamento. Seguida de uma continuidade de acompanhamento desses pacientes. Muito bem. Doutor Ricardo Góes, muito obrigado pela entrevista. E como eu disse no início da entrevista, eu tenho certeza agora que eu não falei nenhuma bobagem. É que, através dessas intervenções do doutor Ricardo Góes e a sua equipe, essa equipe que está ali, né, comprometida, sem medir empenho ou desempenho, graças a essa equipe, o doutor Ricardo Góes, a vida dessas pessoas, dessas crianças, vai mudar. Não é isso, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, levando essa informação a todo mundo. Ok, minha gente, não perca essa oportunidade. Leve o seu bebê, a sua criança, no Hospital Dr. Fajardo, Hospital Infantil Dr. Fajardo, lá na Joaquim Nabuco, perto do prédio da FIAN, no centro de Manaus. Tá bem? E boa sorte. Obrigado. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim.